numa geração onde essa geração é uma geração que ela não tem identidade. Então, você se lembra quando você era criança, pelo menos, vou falar na parte de menino, tá? De homem. Quando era criança, que alguém falava alguma coisa contra a sua masculinidade, ou chamava você de alguma coisa que é contra a masculinidade, que na minha época, a gente partia era pra cacetada, saía no murro com alguém, porque o cara só te chamou num jogo de futebol de alguma coisa. Porque naquela época, lá atrás, né, eu venho de uma geração passada, a geração passada, a identidade era uma identidade muito firmada, era uma identidade muito bem fundamentada. Mas hoje essa identidade ela não é fundamentada. Você viu um vídeo aqui, acho que no começo aqui do dia, onde minha esposa passou de uma reunião onde a identidade ela está sendo destruída, porque quando você destrói a identidade de alguém, você acaba com a vida da pessoa. E sabe, então o tempo todo nós ouvimos aquela frase, e nós ouvimos na escola, ouvimos isso na televisão, ouvimos isso na internet, ouvimos isso no Instagram, dizendo, você pode ser o que você quiser. Esses dias atrás eu vi um vídeo na internet que eu fiquei horrorizado. O cara entrou, ele mandou implantar nos cotovelos dele, no joelho, tipo de uma pata de um animal. Ele colocou que não é uma ferradura para ficar andando, porque ele falou que ele era uma ovelha. E ele entrou no shopping de 4 com a coleira, alguém prendeu a coleira no pescoço dele, e ele entrou como o cara colocou nariz, mandou mexer no nariz. Esses tempos atrás eu vi um rapaz que ele deformou o corpo inteiro, você deve ter visto já na internet. O cara colocou dente aqui pra fora, tirou nariz, tirou orelha, porque, se não me engano, o nome dele é Monstro, alguma coisa assim na internet. Porque não tem a identidade, acabou com a identidade. Também eu vi outro esses tempos atrás que tinha o corpo inteiro tatuado, a cara, a cabeça, tinha dente, um monte de bola implantado no corpo. O cara converteu, Jesus entrou na vida dele. Aí a hora que Jesus entrou na vida dele, o que aconteceu? Ele não falou, não, eu não fui criado para isso. Eu tenho uma identidade formada, e a palavra de Deus, ela diz que eu sou a imagem e semelhança de Cristo Jesus. O que ele fez? A igreja juntou, as pessoas estão abençoando, está lá tirando tatuagem da cara inteira, tirando as bolotas que ele colocou na cabeça, no rosto, porque agora a identidade, a sua nova identidade, a identidade de Cristo Jesus passou a fazer parte da sua vida. Sabe, então, essas definições, essas escolhas que muitas vezes nós permitimos como pais, podem determinar ou acabar com a vida dos nossos filhos, de viver uma vida desregrada, uma vida sem direção. Você já foi para algum lugar e precisou usar o Waze lá no seu aplicativo, o seu GPS, e lá você não tinha sinal? Terrível! Há um tempo atrás eu fui para a Europa e eu fui andar em Madrid, estava lá em Madrid. E aí o pessoal estava dentro, eu fui com um grupo de pessoas, o pessoal ficou dentro do quarto, eu falei, pelo amor de Deus, gente, vocês estão em Madrid e vão ficar deitados aqui à tarde com um baita do pôr do sol, num sol desse maravilhoso, que lá no verão, o sol ele se põe 10h30 da noite, e vocês vão ficar em casa dormindo. Falar, eu não vou. Mas você vai se perder se você sair. Não vou, vou jogar lá no Google lá para andar. E vou sair por aí conhecendo essa cidade aqui. Joguei lá e fui. Só que na hora da volta, meu celular acabou a bateria. Não fala nem português direito, imagina espanhol. Numa cidade, sim, enorme. Aí fui andando, fui vendo placa, fui perguntando da forma que é. Você sabe que a única fala que ela não acaba no mundo é a fala da mímica, né? Então você vai fazendo mímica, vai gesticulando, o cara vai entendendo e você chega no lugar. Mas você passa apuros. Porque você está sem direção, você não sabe para onde você foi. E o pior, eu fui andar de metrô. Não, esse não é louco. Nunca tinha saído do Brasil. Aí vou para Madrid, vou inventar de sair sozinho naquele lugar. Fui parar lá no estado do Real Madrid para voltar depois, sozinho. Aí, graças a Deus, eu voltei. Senão, de fato, eu teria que procurar alguém que pudesse me ajudar. Mas quando você está sem direção, você vive uma vida perdida. Então alguém que não tem identidade, ele vive uma vida sem direção. Sabe, então nós vemos que atualmente a mídia, ela influencia muito, na vida da criança, fazendo o quê? Desconstruindo
a sua identidade. Então, essa psicologia pós-moderna, ela faz o quê? Ou melhor, essa psicologia moderna, ela desconstrói a identidade da pessoa. Ela desconstrói quem ela é. Ela desconstrói aquilo para qual ela foi criada. Então ela não pode ser o que ela quer ser. Ela tem um modus operandi de Deus para a sua vida. Então alguns pontos são fundamentais na criação dos nossos filhos, para que eles tenham o seu emocional saudável, para que eles tenham o seu emocional baseado, pautado na palavra de Deus, para que ele tenha o seu emocional seguro, claro. Sabe, então, que glorifique a Jesus. Sabe, a palavra de Deus, ela diz que Jesus, ao longo do seu crescimento, da sua juventude, ele foi crescendo o quê? Crescendo em estatura e em conhecimento. Então, os seus pais que foram responsáveis, irmão, não foi à toa que Jesus nasceu na casa de Maria e José. Então, Jesus não caiu de paraquedas ali na casa de Maria e José, porque ele precisava de uma barriga para poder nascer. Uai, Deus é Deus, Deus não é Deus? Deus não pode fazer todas as coisas? Mas Deus podia ter teletransportado Jesus lá do céu aqui para a terra e ter resolvido o problema. Mas por que que Jesus, ele fez por que que Deus ele fez Jesus nascer de uma mulher, de Maria? Por que que Deus ele fez Jesus ser criado lá por um homem José? Para ele aprender os princípios e os valores. Ele era uma criança, ele era filho de Deus. Mas ele precisava saber quais eram os princípios e valores de alguém que conduzia uma família. Sabe, então esse versículo aqui que eu acabei de te falar, que está lá em Lucas capítulo 2, depois você pode ler, esse versículo aqui fala muito a respeito do modelo da educação de Jesus. Para compreender a família de Jesus, que ela estava totalmente envolvida na criação. Olha que interessante. Tem uma música que a minha esposa não gosta de cantar, não. Ela tem alguns problemas quando ela fala que você chama Jesus de você. Ela tem alguns problemas assim. Confesso que eu também tenho, mas consigo suportar algumas coisas. Então ela fala, chamou Jesus de você, essa worship da vida aí, ela tem alguns problemas. E aí, esse worship tem 2 acordes, né? O cara pega o teclado, ele segura aqui embaixo e não muda a música. Então, chamar Jesus de você, para ela é um problema. Mas tem uma música que fala acerca de Jesus, que demonstra muito, porque a própria palavra de Deus, ela diz, ele só tem um erro teológico aí, mas que fala que Jesus, ele é o carpinteiro. Lembra aquela música? O carpinteiro bateu a porta. O fato é, Jesus não é mais o carpinteiro. Então Jesus, ele é o Filho de Deus, mas ele foi criado por um carpinteiro, que por um tempo foi seu pai, e ensinou o ofício a ele. Então ensinou qual era a forma de trabalhar, de fazer. Tem um episódio, quem já assistiu aqui The Chosen? Quem já assistiu? O começo do The Chosen eu acho maravilhoso, porque o que Jesus está fazendo quando ele começa o seu ministério? Relacionando com crianças. Olha que interessante isso. E olha como que é importante Jesus relacionar, olha como que é importante as crianças na minha e na sua vida. Jesus gasta um tempo e ainda corrige os seus discípulos depois de um tempo, qual era a forma de lidar com as crianças. Olha, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Se não for como criança, você não vai entrar no reino dos céus. Mas Jesus lá gasta um tempo e investe. Eu imagino que Jesus era alguém que por onde ele andava estava rodeado de criança. Lá na escola, tem alguns alunos lá na escola onde nós trabalhamos, que eles são apaixonados por mim. E engraçado, eu não faço nada para eles. Você perguntar se você rola no chão com eles, de vez em quando, mas não sempre. Eu sou pastor e às vezes eu tenho que colocar algumas regras lá dentro. Aí esses dias ela estava com um no colo, chama Noah. E aí estava com ele no colo, e aí ela fazia assim para ele, Noah, você gosta da pastora? E aí ela fazia, você gosta de mim? Aí ele fazia assim, ó. Aí ela fazia assim, você gosta do pastor Marcelo? Tem a outra lá, a filha da Aline, que é uma das professoras lá. Ela não pode me ver, que ela já sai grudando. Eu imagino que Jesus era pior do que isso. Pior no bom sentido. Eu acho que Jesus, por onde ele passava, as crianças queriam falar com ele, porque ele era alguém acessível. Jesus tinha um senso de humor fora do normal. Porque quando ele pergunta para um cego, o que você quer que eu te faça? Mas o cara é cego.
É óbvio que o cara queria ser curado. É óbvio que o cidadão queria ver. Então Jesus era alguém acessível. Muitas vezes pintam Jesus como alguém, mas não era não, ele era acessível. As crianças queriam estar perto dele. Sabe, então, eu e você precisamos ser acessíveis aos nossos filhos. Então, eu e você precisamos estar totalmente envolvidos na educação dele. Eu e você precisamos estar totalmente envolvidos na formação do caráter dessa criança. Precisamos estar totalmente envolvidos na criação, no amadurecimento, no conhecimento dessa vida. Sabe, então, aqui eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa manhã. E eu queria que você me respondesse essa pergunta. Na verdade, você pode responder para você mesmo. Você que é casado, ou você que tem filhos, você talvez não esteja com o pai dessa criança, ou com a mãe dessa criança, desse seu filho. Você está envolvido, ou vocês dois estão envolvidos completamente na educação dos seus filhos? Sabe, eu tenho um princípio lá na minha casa. Eu e minha esposa, nós temos como eu disse para você, nós não temos uma família perfeita e nós não temos filhos perfeitos. Por isso que nós precisamos de Jesus. Por isso que nós precisamos do princípio da palavra. Porque meus filhos não são perfeitos. Você acha que a minha filha de 18 anos nunca disse para mim que queria namorar? Você acha que o meu filho de 13 anos nunca ficou encantado por uma menina apaixonada e eu tive que ir lá intervir lá no Instagram dele, falar na vida? Você acha que isso nunca aconteceu? Você acha que a minha filha de 8 anos, quando a gente não deixa mais ela ver, mas há um tempo atrás eu achei que era bobinho e deixei ver, depois que eu fui ver, falei, nada de bobinho, que ela não assistia Carrossel e ela achava que tinha um Cirilo na vida dela para ser apaixonado, tinha um Cirilo que era apaixonado por ela, e ela precisava, ela queria namorar, não é meu namoradinho da escola. Você acha que nós nunca passamos por isso? Você acha que nós nunca enfrentamos problemas de crise de identidade com os nossos filhos ali na nossa casa? É óbvio que nós enfrentamos. Mas como eu disse para você, não somos perfeitos. Mas quando você olha determinadas situações, o que é que você faz? Você posiciona ou diz assim, é assim mesmo, faz parte da idade. Faz parte do momento, da fase dessa criança, é o que faz parte. Quero falar para você, a fase do seu filho, que você investe aquilo que a natureza de Cristo Jesus já determinou para a vida dele, para você investir. Então já tem algo estabelecido por Deus que você precisa só reafirmar. Então tem algo que foi estabelecido por Deus que você só precisa aprofundar e reafirmar na vida dele todos os dias. Então para isso você tem que estar envolvido. Os dois precisam estar envolvidos. Você precisa estar envolvido 100% na educação dos seus filhos. Então eu falo para você, antigamente nós tínhamos um pensamento. Os mais antigos, uma geração antes da minha, da sua, porque eu imagino que a gente tem quase a mesma idade aqui. Não mais beirando um ou outro, que alguém um pouco é mais novo. Ou os outros um pouquinho mais velhos, mas estamos basicamente na média. Mas antigamente, lá numa geração antes da minha, qual era a forma da educação dos filhos? Tudo era responsabilidade de quem? Da mãe. Então, o pai só era responsável para ser o quê? Desculpa a expressão da palavra que eu vou falar aqui para você. O pai era um burro de carga. Que saía às 5 horas da manhã para ir trabalhar, voltava 8 horas da noite cansado, chegava em casa, tomava um banho, jantava, ia dormir, e o pai, a criança não tinha relacionamento nenhum. Eu lembro quando eu era criança, eu fui uma criança muito rebelde. Então eu dei muito trabalho quando criança. Então, eu fui tão rebelde que você tem uma ideia, eu repetia a quinta, sexta, a sétima, 2 vezes e a oitava. Então tem muito trabalho. Para casar com a minha esposa, ela falou, só casa você terminar o colégio, se não terminar eu não caso. Aí eu não podia perder a morena, falei, tem que terminar os estudos, porque eu não vou encontrar outra desse jeito, a oportunidade só bate uma vez na porta. Eu falei, vou terminar. Então terminei meus estudos, mas enfim, eu lembro quando a minha mãe era responsável por educar do jeito dela. Você lê o meu livro, você vai ver. O dia que eu lancei o livro, eu falei, eu acho que eu vou ter um problema com a minha mãe, que eu contei um passado que eu acho que só estava entre nós. Irmão, eu apanhei de tudo que você imaginar que tinha na vida para bater numa criança. Tudo que tinha para machucar, eu apanhava. E detalhe, minha mãe era macumbeira, ia no centro de macumba e o caboclo ainda falava para ela, você fala, bate com espada de São Jorge que é para dar um jeito nesse menino. Mas apanhava daquele negócio, sabe aquela planta? Mas apanhava que aqui chegava a estralar nas costas. Era de fio, era de madeira, cabo de vassoura, era o que tinha pela frente. Ela batia, era o jeito dela de educar. Mas sabe o que era pior?
Quando ela batia, doía, às vezes machucava, mas quando ela não dava mais conta, ela fazia assim, ó, não dou conta mais, a hora que seu pai chegar, ele vai dar um jeito na sua vida. Irmão, apanhar do meu pai era melhor apanhar de fio, do que apanhar com a mão dele, porque a mão dele destruía. Mas onde é que meu pai entrava? No último caso. E esse é um erro assim profundo, quando o pai, ele entra no último caso. Não, a educação é meio a meio. Então os dois precisam estar envolvidos. Então a criança precisa saber que vocês estão afinados em educar o seu filho. Sabe, então, essa tarefa aqui que eu e você, nós participamos, ela é uma demonstração daquilo para qual eu e você nós somos criados. O que a palavra de Deus, ela diz quando eu e você aceitamos Jesus? Que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele fez de mim, ou melhor, Ele fez na minha e na sua vida, com a minha e com a sua vida, uma aliança. Nós nos tornamos aliançados com Ele. Então eu e a minha esposa estamos aliançados em todo o princípio e todo o valor na vida dos meus filhos. Então ela não tem a tarefa dela e eu tenho a minha tarefa. Nós temos a tarefa de criar. Ela não fez o filho sozinha, ela não é minhoca. Que é homem e mulher ao mesmo tempo lá. Eu nem lembro como que é o nome da minhoca, como chama. Hermafrodita, ela não é. Ela precisou da minha ajuda. Foi uma boa ajuda, glória a Deus. Foi prazerosa essa ajuda. Então ela não fez sozinha, ela fez comigo. Então se ela fez comigo, eu preciso participar dessa educação. Sabe, outro ponto importante aqui que eu e você precisamos considerar é que Jesus estava o quê? Na criação de Jesus, Jesus estava sendo preparado para um plano claro. Fazer o quê? Salvar a humanidade. Então por isso a educação que Jesus, ele recebia dos seus pais, preparava o quê? Para o cumprimento do propósito. Então a educação que você dá para os seus filhos é preparando para quê? Para que lá na frente, a hora que ele tiver o seu filho, para a hora que ele cuidar de pessoas, ele também faça a mesma coisa. Quando os meus filhos nasceram, a minha primeira filha, quando nasceu, eu tive um problema dentro do hospital. A Vivi participou lá do nascimento, dormiu na minha casa no dia que a gente foi para o hospital de madrugada para ter a Ana, né, no Hospital Santa Catarina, lá na Avenida Paulista. E o dia que ela nasceu, a Ana nasceu, eu estava lá na sala de parto com a minha esposa, cuidando dela, ela nasceu e não chorou. E aí nós ficamos tão entretidos ali, aquela emoção dentro da sala, daqui a pouco eu olho o médico e disse, daqui a pouco a pediatra vai vir falar com o senhor. Eu fiquei desesperado, a menina morreu, nasceu morta. E aí larguei a vida dentro da sala de cirurgia lá, fui lá para onde estava, os médicos estavam com ela, lá tirando coisa da orelha, do nariz, da boca, os líquidos, porque ela nasceu engasgada. E aí, depois de alguns minutos lá, ela volta a respirar, chora, aí o médico, papai, está tudo muito bom, ela nasceu saudável, só foi aqui uma intercorrência, alguma coisinha aqui que deu aqui, mas está tudo muito bom. Eu catei minha filha, eu tinha levado um vidrinho de óleo dentro do meu bolso. Irmão, você está num hospital, num lugar totalmente esterilizado. Os enfermeiros aqui, cadê a Kelsey, marido dela agora? Vão me matar aqui agora, estão lá em cima? Eles vão me infartar agora, o peito esterilizado. Primeiro que a hora que eu cheguei na sala, eu já pus a mão num negócio azul que tinha lá. Não, isso daí você não põe a mão, tá estéreo, põe a mão para trás. Eu fiquei com a mão para trás, assim, lá dentro do lugar, porque eu não podia tocar em nada. Aí a criança nasce. A hora que ela chora, o médico passou, o pediatra passou para mim, ela enroladinha naquele pano, com aquela touquinha do lugar, tirei o vidrinho do bolso, tasquei óleo na cabeça da menina, levantei ela para o alto, falei, Senhor, te consagro a minha filha. Ela, não pode, pai, é minha filha, quem fez fui eu, não é você, quem manda nela sou eu. Ninguém toca, eu te consagro agora, Senhor, ela ao Senhor, é do Senhor essa criança, não é de mais ninguém. E aí depois disso, fiz isso com os 3 filhos. Tanto com a Ana, quanto com o Pedro, quanto com a Rebeca. E nós temos uma palavra de Deus que nós não nos desviamos dela. Não importa o que aconteça. Os problemas aparecem, nós estamos lá para resolver problemas. Olha para quem está do seu lado, fala, você foi chamado por Deus para ser um resolvedor de problema. Você não foi chamado por Deus para ser um ouvinte, não. Para ser uma coruja que presta atenção, tem um olhão desse tamanho, não fala nada, não pia, não faz porcaria nenhuma, mas presta atenção que é coisa de louco. Não, você foi chamado para ser um resolvedor de problema. Você foi chamado para tomar posição na hora que tem que tomar.
Então nós enfrentamos um problema. Na hora que está o problema, nós vamos lá resolver. Eu pulo lá para dentro daquilo lá e resolvo o problema. Mas nós temos uma palavra, uma convicção. Não foi à toa que o Senhor me chamou para ser pastor. Não foi à toa que o Senhor separou a minha esposa para ser uma esposa de pastor. Não foi à toa. Há um propósito aqui nessa terra para a minha vida que nós não abrimos mão. Então eu digo para minha esposa, desde o começo, nós consagramos nossos filhos ao Senhor. Eu quero que eles sigam aquilo que eu sou. Eu quero que eles temam aquilo que eu temo. Eu quero que eles façam aquilo que eu faço. Então, desde pequeno, nós falamos e Deus confirmou isso através de palavras de outras pessoas, de profecia de outras pessoas. Para os seus filhos vão dar continuidade ao seu legado. Então, eu não sei onde eu vou chegar, mas eu tenho certeza que os meus filhos vão passar daquilo que eu edifiquei aqui. Porque eu estou deixando não uma história. A história pode ser mudada, mas o legado não. A história você conta qualquer outra história em cima dela, mas o legado ninguém pode mudar. Então eu digo para eles, a minha filha já está falando em casar, 18 anos ela fala, que logo ela quer casar, porque não sei o que, vai ter que casar mesmo. Mas eu falo, tem um princípio que você não pode abrir mão. Você só vai casar com alguém que fala que tem um chamado pastoral e vai se tornar um pastor. Então você não pode negociar nada além disso. Pastor, você não está sendo duro demais ou impositivo demais? Eu falei, não, eu só estou fazendo aquilo que a palavra de Deus diz que é para eu fazer. Eu só estou tentando, eu só quero colher aquilo que eu tenho plantado. Então eu digo para ela, tudo que for fora disso, você pode chutar que é laço. Então o que for dentro disso, você abraça. Então é o homem de Deus, quer ser pastor? Eu falei, então tá bom. Então vamos orar, porque já está meio caminho andado com esse cidadão. O meu filho pequeno, ou melhor, meu filho não tão pequeno, né, o Pedro, ele fala, papai, eu quero ser pastor, está enchendo as minhas paciências, que ele quer fazer um seminário teológico lá na igreja. Eu sou um dos professores do seminário. Ele, pai, mas você é professor, eu posso ir, porque o que eles falam lá? Isso não é o certo, tá? Mas esse é o pensamento e eu respeito esse pensamento deles, porque, glória a Deus por conta disso. Eles falam assim, pai, você é o dono, você pode tudo. Eu não sou dono de nada, eu só sou um pastor, se amanhã eu não estiver aqui e for para outro lugar, o outro vai entrar no meu lugar, mas eu não sou dono. Mas ele acha que pelo fato, glória a Deus, porque está reconhecendo uma autoridade. Papai, eu quero ser pastor, deixa eu fazer o seminário. Fala, Pedro, você não terminou nem o ensino fundamental ainda, o fundamental 1, e você, não. É fundamental 1, não, ele já está no 2, está no 7. Então você não terminou nem o fundamental 2, você quer fazer seminário, você nem pode, é só depois de 18 anos. Quando tiver 18 anos você pode, a minha filha está fazendo, a Ana, ela faz o seminário. E aí, ele fala, porque eu quero também, porque eu quero ser pastor. Eu falei, tudo tem o seu tempo. Então no tempo certo você vai entrar. Eu falei, não pai, eu quero ser pastor, eu quero liderar uma igreja. Esses tempos atrás, nós encontramos o pastor Wilson, que é o meu... É o pastor do estado de São Paulo. Ele chegou lá na porta da igreja. O pastor Wilson fez assim, eu tinha contado para o pastor Wilson que ele queria ser pastor, o Pedro pastor, e queria ir embora para a Espanha. Ele fala que ele tem um chamado pastoral para a Espanha. E aí ele chegou lá, o pastor Wilson catou ele na porta da igreja e fez assim para ele, e aí rapaz, tudo bom? O pastor Wilson tem uma cara bem carrancuda assim, mas é um amor do pessoal. Dá a mão para ele, e aí rapaz, tudo bom? Tudo bom, pastor? Fiquei sabendo que você quer ir embora para a Espanha para ser pastor lá. Ele falou, sim, eu quero ir embora para a Espanha. Aí o pastor falou, mas nós já temos igreja na Espanha, lá em Madrid, tem uma igreja num monte de lugar lá na Espanha. A gente já tem. Ele falou, não, mas a minha igreja vai ser de milhares. Lá tem igreja de 300, 400 pessoas, a minha vai ser de milhares. O pastor falou assim, rapaz, tem personalidade, esse daí vai longe. Mas por quê? Nós estamos colocando algo, não somente na sua mente, não somente nos seus pensamentos, mas também preparando o coração dele para quê? Para o cumprimento de um propósito. Sabe, então, a primeira coisa que os pais precisam ter é uma visão clara do propósito de vida para os seus filhos. Deixa eu perguntar para você. Você consegue vislumbrar o propósito de Deus para a vida dos seus filhos? Você consegue enxergar o que os seus filhos serão lá no futuro? Fala, pastor, mas eu não sou mãe de Ná para poder prever o futuro. Uma brincadeira aqui com você, mas eu não sou vidente para prever o futuro. Pois é,
Você não é vidente para prever o futuro, mas você é um homem ou uma mulher de Deus que tem as palavras de vida eterna dentro do seu coração. E a palavra de Deus, ela diz que a sua boca, ela fala daquilo que o seu coração está cheio. A palavra de Deus, ela também diz que você, a sua boca, ela tem poder para abençoar, para paralisar, ou a sua boca tem poder para avançar, amaldiçoar ou abençoar. Você consegue vislumbrar aquilo que você quer ver na vida dos seus filhos, lá na frente? Ah, pastor, eu não sei. Ah, deixa aí, eles que decidem, como disse a minha esposa agora. Ah, eu não estou criando filho para mim, eu estou criando para o mundo. Eu falei, não, eu estou criando filho para Deus, para Jesus. Então, se eu estou criando para Ele, eu determino, de acordo com a palavra de Deus, onde os meus filhos vão chegar. É através da palavra, é profetizando, é proclamando, que eu declaro onde os meus filhos vão chegar. A palavra de Deus diz lá em Jeremias capítulo 29, ela diz, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. E ele diz, pensamentos de paz e não de mal. Mas aí entra a segunda parte, que é, na minha opinião, esse é o versículo que esse é o versículo que eu mais gosto da palavra de Deus. E aí ele diz, pensamentos de paz e não de mal. Sabe para quê? Para vos dar o fim. Não que Deus deseja, o fim que você deseja. Olha que coisa fantástica isso. Então qual é o fim que você deseja para os seus filhos? O que é que você espera dos seus filhos? Eu espero que os meus filhos, eu estou falando aqui da questão de um chamado pastoral, mas nós sabemos que nem todo mundo foi chamado para estar à frente da igreja, liderando pessoas como pastor, nós sabemos disso. Mas nós também sabemos que todos nós somos chamados para pregar a palavra de Deus, levar o evangelho. Então esse é o pensamento de paz que Deus tem ao meu respeito, e esse é o pensamento que, esse é o fim que eu desejo para os meus filhos. Que eles sejam alguém, não só mais um cidadão na face da terra, mas que eles sejam vencedores, e que por onde eles estejam, que eles possam incomodar o inferno lá, que eles possam ir lá ser boca de Deus. Mas minha filha, um tempo atrás, nós tivemos dificuldade para colocá-la, não. Os meus filhos colocaram numa escola cristã, nós achamos uma escola católica, lá em São Paulo. E aí colocamos lá, a escola chamava, como que era? Nossa Senhora da Ressurreição. Pô, pelo menos, não é o que nós queríamos, mas pelo menos tem alguns princípios. Colocamos lá. E aí falamos com a minha filha. Falou, Rebeca, minha menorzinha. Rebeca, lá você vai andar pelos corredores, você vai ver umas imagens, umas santas desse tamanho lá nos corredores. A escola era enorme, enorme. Aí passado um tempo, eles vieram reclamar, papai, não dá para estudar nessa escola. Não dá para estudar aqui, porque é o seguinte, lá o povo lá fala que é católico, mas nem vai para a missa. Eles nem sabem qual é que é, pai, não sabem de nada. Você fala de Jesus, ninguém sabe nada. Eu quero sair daquela escola, eu quero ir para outro lugar. Na hora que ela falou aquilo, eu tive a convicção que aquilo era o melhor lugar para eles estarem naquele momento. Falei, mas vocês estão no lugar perfeito. Pai, como que é o lugar perfeito? Lá ninguém fala de Jesus, só fala de Maria. Só fala da ressurreição, da conceição, do João, mas ninguém fala de Jesus. Falei, glória a Deus, vocês estão no lugar perfeito. Vocês estão num ambiente favorável. Vocês podem chegar lá, porque é o Cristo que habita em você, que é o que vai fazer habitar nos outros. Então, glória a Deus que você está aí, porque agora vocês podem falar de Jesus aí na escola de vocês. Vocês têm liberdade, porque ninguém conhece. Então, olha que maravilha, vocês podem pregar o evangelho aí, olha que coisa maravilhosa. Eu, pai, vai lá todo mundo em casa. Pois é, uai, mas quem é maior? Quem é? A palavra de Deus diz que quem tem mais luz... Quem tem mais luz vai iluminar muito mais. Quem tem mais luz vai ceder à vontade de Deus. Então, você prega o evangelho. Aí, passado de um tempo, a minha mais velha não deu conta de fazer o que eu estava falando, começou a se enveredar por um caminho que a minha esposa aqui acabou de falar. Quer ir na festa? Deixa eu ir na festa de não sei quem. A minha palavra sempre foi não. Ah, porque eu sou duro? Não, porque eu tenho convicção do porquê e para que eles foram criados. Não, eu quero ir na festa. Mas o que vai ser feito naquela festa? Não, vai ter música, eles vão dançar. Mas vai falar alguma coisa de Jesus? Não, pai, mas olha o que você está fazendo. Você é muito careta. Nossa, na hora que ela falou que eu era careta, eu tive vontade de catar ela, vir esfregar a cara dela no chão assim, ó. Porque eu falei, eu não sou careta, eu estou te preservando, menina. A escola que você estudou, eu já sou formado faz tempo. Não, porque eu quero ir lá, pai, porque eu não vou fazer nada, você não confia em mim. Eu falei, não, eu não confio mesmo. Porque a Bíblia fala que tolo do homem confia no homem, imagina no filho. Eu não confio mesmo em você. Eu falei, não, porque eu quero ir na festa. Porque eu falei, tá bom, eu te deixo na festa.
uma condição, um propósito. Se você for lá na festa, antes de eu falar isso, eu disse para ela assim, você vai ser o que Jesus disse que você tem que ser lá na festa? É óbvio, pai, eu sou crente. Então tá bom, então com uma condição você vai. Você vai lá naquela festa, você vai pregar o evangelho lá para aqueles seus amigos que não conhecem Jesus? Aí ela ficou muda. Então é aquilo que nós dizemos que ela é, que é aquilo que ela será. Então quando o mundo diz que ela pode ser o que ela quer e não tem uma intervenção, ela faz o que ela quer da sua vida. E aí hoje nós criamos jovens aí hoje que não sabem se vestir, não sabem cortar um cabelo, não sabem se portar na frente dos outros. Eu fico pensando, eu ouvi minha vida inteira, já estou terminando para minha esposa falar. E aí eu fui criado de uma forma, e você também foi, dizendo que nós éramos o quê? O futuro da nação. Eu cantava uma música, eu gostava muito de rock, que cantava lá, Geração Coca-Cola, do Legião Urbana, que falava que nós somos o futuro da nação. Mas hoje, quando eu olho o futuro da nação, dos jovens que nós temos por aí, eu falo, nós estamos lascados, estamos perdidos. Porque que futuro da nação nós vamos ter? Jovem que joga tudo o cabelo para frente aqui assim, anda desse jeito, não fala, não sabe se expressar, não sabe fazer nada. Você vai nas faculdades federais aí hoje, dá desespero de você ver. Você fala, como que eu vou entregar minha vida para um médico desse lá no futuro? Que está formando agora. O que ele vai falar da minha vida? O que ele vai fazer? O que ele vai me tratar? Que geração é essa que nós estamos formando? Por conta de pais que não tomaram seus posicionamentos. E o último ponto aqui que eu quero falar com você. E esse eu vou falar para você que esse é um dos pontos fundamentais da criação do nosso filho. Desses erros que precisam ser evitados. É que hoje nós vivemos num mundo tão globalizado, num mundo tão corrido, e eu entendo. Deixa eu falar para você, eu entendo melhor que você. Porque eu moro na cidade mais corrida do Brasil. Eu moro no estado mais corrido do Brasil, chamado São Paulo. Que para você sair de um lugar e para o outro, andar 2 quilômetros, às vezes você olha lá no GPS, está dando 40 minutos. Eu falo para você, para ir na casa dos meus pais, que são 50 quilômetros da minha casa, eu demoro 2 horas, 2 horas e meia. Porque eu pego todas as avenidas piores de São Paulo. Para vir para Santa Catarina de avião, eu gasto 50 minutos. Então você percebe, a cidade é uma cidade complicada. Tudo que você faz tem que fazer com antecedência. Então sua vida é corrida. Você sai cedo de casa, mas chega tarde. Então as coisas hoje são absurdas, você precisa trabalhar. Trabalha o papai, trabalha a mamãe, todo mundo trabalha em casa. Às vezes o filho fica o dia inteiro na escola, eu não entendo isso. Se você perguntar se eu concordo, aí é um outro ponto. Mas eu entendo que as coisas são corridas. A minha esposa e eu trabalhamos muito tempo na vida secular. Trabalhamos em escola junto. Ela trabalhava, ela era coordenadora e eu era administrador do colégio. Trabalhamos muito tempo num colégio japonês. Pior ainda, que exigia da gente coisa que eles pensavam que eles estavam no Japão. E trabalhavam 18 horas por dia. Então a gente sabe que é corrido. E o erro o erro pior que nós podemos ter na vida dos nossos filhos é quando nós não temos tempo de qualidade para eles. O que é um tempo de qualidade? É só você sentar na frente de uma televisão para assistir um filme? Esse é o tempo de qualidade? Não. O tempo de qualidade aqui é uma ferramenta valiosa. Para quê? Na hora que você senta para ouvir o que seu filho tem para dizer. Para ouvir, muitas vezes, as lamentações dele. Quantos pais não chegam para nós lá na igreja, na hora de um atendimento, e falam, eu nunca imaginei que meu filho estava em depressão. E eu convivo com ele todo dia dentro da minha casa. E às vezes o pai nem trabalha, a mãe nem trabalha, está o dia inteiro em casa. Eu estou moída, porque eu não sabia que a minha filha, meu filho tinha depressão. Pois é. Está dentro de casa, mas vivendo como um estranho. Porque você não tem tempo de qualidade, você não ouve, você não sabe quais são os desejos. Deixa eu dizer algo para você. Aquilo que você não faz, o inferno vai fazer. Pode escrever, só que de uma forma bem contrária. Bem pior. Então você precisa ouvir, porque eu quero dizer para você, o seu filho ou a sua filha também tem tentação. Não pense que é porque você é crente, está no prédio da igreja, está envolvido na obra de Deus, que ele não vai ter tentação, não, ele vai ter e talvez pior do que os outros.
Porque o diabo vai fazer de tudo para tentar tirar o seu filho dos caminhos do Senhor. Então esse tempo de qualidade é o que traz o quê? Essa estrutura para a família. Que nessa família moderna tem sido roubado. Sabe, não há mais refeições à mesa. Sequer tem famílias que têm mesa em casa. Pega o prato lá no fogão e senta lá no sofá para assistir o esporte, para assistir o jornal, para assistir a novela. É um que leva o prato para o quarto, é o outro que leva o prato para o sofá, é o outro que come não sei aonde, o outro que nem come. Sabe, de vez em quando eles falam, pai, mas qual que é? Por preguiça, eles fazem isso em casa. Pai, qual que é a necessidade de montar a mesa todo dia para a gente comer na mesa? Pai, a gente tem comunhão. A gente brigar por causa de comida aqui de vez em quando. Fala, não, o maior bife é meu. Isso é fantástico, deixa eu dizer para vocês. Isso é muito bom, é saudável. Não, você tomou toda a Coca-Cola e nós não tomamos. Olha aqui meu copo, está menor que o seu. Isso traz o quê? Qualidade de vida lá para sua casa. Você pensa que é discórdia, mas não é não. Isso daí está trazendo relacionamento. Lá na minha casa a gente faz isso. Agora nós estamos fazendo isso de um tempo para cá. Cada dia um que põe a comida no prato do outro. Mas não, você vai servir todo mundo hoje. Aí o outro vai, não, você vai colocar os pratos na mesa. Não, você põe a toalha. Ah, mas todo dia eu. Não, ontem você colocou a toalha, hoje você vai colocar o prato. Ah, mas todo dia não, ontem você ficou sentado e o outro colocou a comida. Hoje é você quem vai colocar a comida. Porque isso tem um valor. Esse valor é um valor eterno, princípio, que você está tendo ali comunhão. Antes, acabava de comer, arrastava a cadeira e sentava. Não, nem todo mundo terminou. Então, se não terminou, você permanece sentado aqui, porque nós não estamos sentados só para comer, nós estamos sentados para ter comunhão. Sabe, mas infelizmente muitos pais querem chegar em casa e ter sossego na vida. Você quer ter sossego na vida, irmão? Mora sozinho. Tem um hamster com a rodinha para ele lá, para ele ficar girando lá dentro da rodinha, porque filho não é hamster, filho requer cuidados. E deixa eu dizer algo para você, filho, guarda, anota essa frase que eu vou dizer para você aí agora. Queria que você anotasse, seu celular, seu caderno, no seu livro. Ok, não, você vai falar dele. Então, eu quero que você anote isso. Essa é a minha última fala. Filhos não dão trabalho. Filhos dão frutos. Então, se você tiver esse pensamento, essa clareza no seu coração, você vai investir o tempo na vida dos seus filhos, vai construir uma identidade em família e uma aliança entre eles. Então eu falo para minha filha mais velha, logo você vai embora de casa, vai casar, ela começa a chorar. Mas eu não queria, eu sei que eu tenho que casar, eu tenho que formar uma família, mas eu não queria estar aqui. Isso às vezes mexe comigo. Pois é, daqui a um tempo você não vai chorar não. Você vai ficar alegre, puxa, agora eu tenho minha família. Porque o tempo vai mudar. Sabe, então invista tudo que você tem, tudo que você é na vida dos seus filhos, porque eles vão dar a você muitos frutos. Investir em filho é investir sem esperar nada em troca. Naturalmente, mas que lá na frente nós vamos ver o legado que foi plantado na vida deles e eles vão continuar aquilo que nós estabelecemos na sua vida. Amém? E aí dentro disso, uma coisa que é importante que nós não podemos jamais esquecer ou perder de vista é que os nossos filhos aprendem por modelo. Todos esses erros que o meu marido falou e esses cuidados necessários que nós precisamos ter, então o tempo de qualidade, o diálogo, os hábitos familiares, você envolver os seus filhos nas tarefas diárias, nas tarefas de casa, trazer para eles o senso de responsabilidade, priorizar a palavra de Deus, tudo isso não são hábitos, atitudes desenvolvidas apenas de fala ou apenas de uma exigência nossa como pais. Isso precisa ser uma realidade primeiramente em nós, porque crianças aprendem por modelo, adolescentes, o que as fases do desenvolvimento elas têm em comum? A primeira infância, a infância e a adolescência, que todas elas necessitam de um modelo seguro.
E aí, sabe qual que é a definição bíblica de educação? Eu gosto muito do dicionário Webster. Noah Webster, ele foi um linguista cristão, ele escreveu um dicionário em 1828 e ele estabelece a definição bíblica de educação. E ela coloca assim para nós, que educar é iluminar o entendimento, corrigir comportamentos e formar maneiras e hábitos. Você pode repetir comigo? Iluminar o entendimento. Fala alto. Iluminar o entendimento, corrigir comportamentos e formar maneiras e hábitos. A gente só consegue iluminar o entendimento, é você trazer luz, é você ensinar o novo, é você dar norte, é você firmar o princípio na vida da criança. Então, do 0 aos 6 anos, o que nós fazemos? Nós firmamos princípios, nós iluminamos o entendimento, nós falamos, repetimos, como meu marido disse ontem, andando pelo caminho, falando, ao deitar, ao levantar, escrevemos nos umbrais das portas, repetimos e repetimos esses princípios para as crianças. Tudo isso eu estou trazendo luz para o meu filho. Quando eu pego todas essas regras que foram faladas aqui, o que é que eu estou falando para ele? Não são apenas regras, são valores, são princípios que não apenas devem ser falados, mas que devem ser vividos. Quando nós vivemos esses princípios e nós os ensinamos, nós estamos iluminando o entendimento. E nós estamos sendo modelo para isso. O segundo é o quê? Corrigir comportamentos. Qual é o parâmetro para eu estabelecer uma disciplina na minha casa? A palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus reprova, eu não tenho direito de aprovar. Aquilo que a palavra de Deus coloca como erro, eu não tenho direito de permitir. Porque nós não estamos acima da palavra de Deus. Nós, pelo contrário, nós nos subjugamos a essa palavra que é viva, poderosa e eficaz. Então eu vou corrigir os comportamentos do meu filho, trazendo a conformidade da palavra de Deus como uma realidade. O que a Bíblia fala em Romanos 12:2? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, eu não posso tomar a forma desse mundo. Então, para eu não tomar a forma, eu preciso iluminar o entendimento, mas eu preciso também corrigir comportamentos. E o entendimento iluminado e os comportamentos corrigidos vão formar maneiras e hábitos saudáveis. Para isso, eles precisam ter um padrão de referência. Quem é esse padrão de referência? Os pais. Os pais são esse modelo de referência. Seja para aquilo que é bom, seja para aquilo que é ruim. Eu quero passar um vídeo para você, eu quero que você preste atenção. Crianças aprendem por modelos. E nós, como pais, somos esse modelo. Quando a palavra de Deus fala que Deus estabeleceu um testemunho, esse testemunho começa com as atitudes que nós desenvolvemos em casa como pais em relação aos nossos filhos. Eu quero te falar algo. Tanto a criança quanto o adolescente, eles têm necessidades específicas. E esses modelos, eles vêm no atendimento a essas necessidades. Eu quero falar com você sobre 5 necessidades específicas da criança e do adolescente. Quando você atende essa necessidade deles, você acessa o coração. Tudo que nós estamos falando aqui, e a gente quer concluir esse momento com isso, você precisa ter a clareza que o coração dos nossos filhos, eles são um terreno fértil. E eles estão prontos para ser, o coração deles é um terreno fértil que está pronto para ser acessado. Eu acesso o coração do meu filho, seja ele criança ou adolescente, quando eu tenho coerência. Então, como pais, nós precisamos ser coerentes. O que é a coerência? É a fala combinada com a atitude. Então, a minha fala não pode ser diferente da minha atitude. Então, quer dizer que eu não erro? Sim, nós erramos, mas nós precisamos ser coerentes. Amém? Pergunta para a pessoa do seu lado: você tem sido coerente? Espera a pessoa te responder. Amém? Então, eu falava para a mãe dela, eu falei: menina, você não está vendo que essa menina está pálida? O olho dela está pálido. Arroz com batata palha.
Mas eu não gosto de batata palha. Eu acho que com arroz ainda, ela comia aquilo. Quando comia, aí vinha o lanche da escola. Aí ela trazia de lanche Fine, Ana Maria, aquele guaranazinho. Eu não tenho nada contra. Eu falo assim, seus filhos não comem? Come. Come besteira? Come. A gente não é radical, nem assim, falar um mundo que é irreal. Claro que eles comem. Mas assim, a hora do almoço é hora de comer comida. A hora do jantar é hora de comer comida. E aí nós começamos a trabalhar com a mãe, um casal que chegou na nossa equipe. E aí a gente foi fazer uma visita na hora do almoço na casa deles, de propósito. E aí, o que acontecia? Eles acordavam meio-dia. Então, meio-dia, eu não sei você, mas meio-dia a gente já está cansado de trabalhar. Eu já estou pensando em dormir. Meio-dia eu já estou querendo, assim, meio-dia já muita coisa rolou lá em casa. Mas meio-dia eles estavam acordando. Então, o que fazia? Dava um arrozinho para a menina que tinha sobrado da janta, do dia anterior, mistura com batata palha, porque os pais, na verdade, ainda iam fazer o café da manhã para ver o que ia acontecer. Aí meu marido falou, não, tá tudo errado isso aqui. Pode parar. Chamou o pai e falou, a partir de amanhã, nós vamos ter oração com os pastores na igreja. Então é o seguinte, 8 horas... Não, antes disso, eu comecei a ligar para ele todo dia, 6 horas da manhã, para acordar ele. Tá na hora de levantar, porque o que acontece? Tinha uma questão. Deixa eu contar um pecado aqui que a minha esposa não contou. Ele é um dos pastores da minha equipe. Só que eu assumi ele de um outro lugar. Ele caiu lá na minha equipe. Então eu fazia o seguinte: homem de Deus, acorda cedo e dorme tarde. Então eu vou te acordar todo dia. Pastor, você não vai fazer? Eu falei, vou. Vou sim. 6 horas da manhã eu ligava na casa dele. Ele falou, acordou? Tô acordando. Então acorda aí, levanta aí agora, bora. Vai tirar o cocô do cachorro do quintal, vai lavar o quintal e 7h30 eu te espero aqui no prédio da igreja pra gente orar junto. Aí entrou na rotina. Aí foi tudo muito light, nada forçado, foi assim. Assim, ele sentiu no coração de fazer isso. Mas peraí, eu preciso ter um homem andando comigo, não um garoto. Eu espero o meu filho acordar tarde, não um pastor que anda comigo. Aí o que aconteceu, no começo foi muito tenebroso, a Marcia deu uma função para ele. Falou, então, você vai ficar responsável por fazer as compras de refeição da escola. As crianças tomam café, os funcionários têm que tomar café às 8. Então, 8 horas o pão precisa estar aqui. Não, 7h30. 7h30. O pão precisa estar aqui 7h30. É você que vai comprar, o cartão está com você. Ele viesse orar, então ele tinha que estar com o pão 7h30 lá, então ele não vinha. Então você entende que o que estava desdobrando? Na alimentação da menina. A menina estava assim, terrível, problema, já estava com anemia, fez exame, estava com colesterol, né? A menininha com colesterol e já quase anêmica. Então, isso é sério. As crianças precisam ter segurança, e a segurança está na estabilidade. Ele não tinha responsabilidade, aí coloquei ele para ser meu secretário, porque eu ia passar a cuidar da minha agenda. Claro que no começo tinha 7 atendimentos na mesma hora. E dia que não tinha nenhum, né? Então, assim, esse senso de rotina, esse senso vai te trazer estabilidade. E a estabilidade produz segurança. Anota aí no seu papel. Estabilidade traz segurança. Como que está essa necessidade dentro do seu lar? Você acha que isso daí está de acordo ou está precisando melhorar? Compartilha no seu grupo, rapidinho, em uma palavra. Sim, não preciso. Sim. Se tá bom, eu quero te falar, sempre dá para ficar melhor.